E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e bem-vindos a mais um Resenhas da Semana. Ou, Resenhas da Semana não, Resenhas do Azen. E bora pra intro. Bom, vocês viram aí, fiz um introzinho legal. Se vocês gostaram do introzinho, me avisa aqui nos comentários, por favor. E pela intro vocês viram que hoje a gente vai falar de O Novo Preço da Desonra, um mangazinho do Hiroshi Hirata com o retorno do Hanshiro, o primeiro mangá que o Pipoca lançou do Hiroshi Hirata foi o Preço da Desonra, que traz esse personagem aqui, ó, que é o Hanshiro, que é o caçador de... Caçador não, é o tomador de promissórias, né? Kubidai Hikyukenin, né? E esse aqui é o Hiroshi Hirata deste ano, saído pelo Pipoca Nankin, e a gente tem o retorno desse personagem, que é o Hanshiro, né? E, cara, muito bom. Mas, primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho sobre os detalhes técnicos aqui da obra, né? Primeiramente, é no formato selo Dragon, então 15,5 por 22, capa cartonada, né? Com sobrecapa, marcador de página e preço de capa de R$ 89,90, né? Agora eu vou falar um pouco sobre o histórico dessa obra. Ela saiu pela Kodansha e foi serializada na revista Afternoon, lá em 1997, né? Em 99 saiu um encadernado incompleto, faltando uma história. E uma curiosidade é que esse foi o primeiro mangá feito totalmente digitalizado, inclusive cores digitais, né? Então o Hiroshi Hirata aí meio que teve que fazer umas gambiarra aí, né? Aqui é a sobrecapa. Teve que fazer umas gambiarra aí, usar uns softwares meio antigos que existiam, né? Assim, bem rudimentares, para desenhar esse mangá, né? Que a gente consegue ver, né? A cor digitalizada, o desenho digitalizado. E, cara, eu vou te falar, não dá nem pra perceber. Se você pega os outros mangás do Hiroshi Hirata, que foram feitos que foram feitos de forma manual, né? Você nem consegue distinguir a diferença aqui, né? De tão perfeito que ficou. As cores a gente consegue sentir, né? Infelizmente, sim, a gente consegue sentir essa diferença. Se você pega a cor feita à mão com essa cor feita digital dessa mesma época, você consegue sentir uma diferença grande, sabe? Mas em relação ao desenho, cara, nossa, é incrível o trabalho que ele fez. Se você pega aí, nessa época, 1997, não era muito comum ainda, né? Nem na Marvel, nem nos Estados Unidos, assim, usava tanto ainda, né? Tanto que tem uma revista do Homem de Ferro, que eu acho que é mais ou menos dessa mesma época aí, que foi também feito totalmente digitalizado. Se você for pegar, você vê que tem, assim, uma disparidade gritante ali, tipo, na qualidade. Eu vou tentar colocar uma imagem aqui, vou até fazer um negócio pra mostrar essa, chama Homem de Ferro Crash. Saiu no Brasil aqui pela Abril. Mas assim, cara, é incrível o trabalho que o Hiroshi Hirata faz aqui. Essas cenas de ação que ele faz aqui. E assim, sinceramente, não dá pra perceber que foi feito pelo computador. Você acha que foi feito pela mão dele. Ainda mais se você conhece os outros trabalhos do Hiroshi Hirata, você pega e você acha assim, que o cara continuou desenhando tudo à mão. Só o que eu falei, né? As cores realmente a gente consegue perceber que são digitalizadas, né? Mas é isso de curiosidades. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das histórias aqui. Deixa eu só pegar minha colinha. A primeira história, ela chama-se Ocultação, né? É o primeiro capítulo aqui, Ocultação. Aqui a gente vê no passado, né? Dois samurais aí lutando um contra o outro. Enquanto um perde, o outro faz o negócio da promissória, né? De pagar a dívida. E depois a gente corta pra esse Martin Rancheiro decapitando um cara. Né? Beleza. E a gente vai entender o que foi acontecendo, né? O que aconteceu foi que esse senhor que a gente viu, esse samurai que a gente viu aqui na primeira, fazendo a dívida, né? Ele já tá idoso com seus 3 filhos, né? E ele é achado morto, sem a cabeça. E o que os filhos fazem? Eles enterram o corpo antes do governo chegar lá, para o governo não ver que ele tá sem a cabeça, né? Para não saber desse nem da promissória, porque isso era meio que uma vergonha ali, né? Feria a honra dos clãs, né? Ter vendido a vida, não ter morrido como um guerreiro e tudo mais, né? E a história vai se revolvendo tudo nisso, nessa parte da ocultação, né? E eles tentam ir atrás do Hanshiro,
né? Na verdade, eles não vão atrás do Ranchiro inicialmente. Eles vão descobrindo o que foi acontecendo e tudo mais. E o filho mais velho resolve tomar a responsabilidade por toda essa mentira que foi ocorrendo, né? Pra tentar não ferir a honra do pai. E, cara, é muito bonito, né? Porque aqui, o que o Hiroshi Hirata faz nessas histórias do Ranchiro aqui? Ele não faz só pela ação, né? Ele faz pra mostrar também lições de vida, né? Então, assim, não é só um mangá de violência. É um mangá onde ele tenta, além de ter essa parte da ação, da violência e tudo mais, ele tenta passar algum tipo de, de ensinamento em relação à honra, em relação à fidelidade, em relação a essas coisas, sabe? A hombridade, e é muito bacana isso aí, principalmente nessa primeira história, porque tem um momento que a gente acha que os dois irmãos mais novos, do irmão mais velho, que vai tomar responsabilidade pelas mentiras ali, pelo tudo que aconteceu pelo pai, você acha que eles vão embora e vão abandonar o irmão, mas na verdade depois eles voltam e tentam deixar tudo certo, né? E não vou contar o final porque eu acho que esse aqui é um mangá que vocês devem ir atrás pra ler. Mas essa primeira história começou a encadernar de uma forma muito, muito, muito boa mesmo, sabe? Foi incrível a forma como ele escreveu essa história e, assim, o engraçado é que a participação do Ranchiro nessa primeira história é no início e depois no final. O resto, a gente só vai acompanhando mesmo a situação envolvendo os três irmãos, né? E as repercussões em relação ao que aconteceu ao pai deles, né? Então, assim, pra você ver, o Ranchiro é o protagonista principal, mas ele não aparece. Ele às vezes é só o fio condutor ali pra você acompanhar o que vai acontecendo na história, né? E foi muito boa. Essa primeira história foi muito, muito, muito boa também. Aí o segundo capítulo foi Noiva. Essa história aqui que tem essa capa do Ranjiro andando a cavalo, né? Nessa história aqui, a gente tem essa abertura aqui colorida, né? O que acontece no início é que chega o Ranchiro, falando que ele é parente do noivo, e ele entra dentro do casamento, né? E depois ele se revela o que ele é e o porquê dele estar ali, né? E ele começa contando que durante a viagem dele, ele encontrou um senhor que estava à míngua, morrendo, e ele foi contando a história. Ele falou que muito tempo atrás ele ganhou uma premissa, né? Que essa dívida que um samurai faz para não ser morto no campo de batalha. Só que ele decidiu não cobrar essa dívida durante muito, muito tempo, né? Só que teve um momento que ele perdeu tudo que ele tinha, começou a ficar doente, e eles precisavam desse dinheiro, né? Então o filho dele foi atrás de cobrar essa promissória. Só que aí o filho dele morre. Aí depois vai o outro filho dele, vai o sobrinho, vai um monte de gente atrás e todos eles morrem. Até que por fim só sobra ele. E ele vai atrás disso e tal, só que ele também acaba sendo ferido e tem que fugir e acaba encontrando o Ranchiro. E o Ranchiro fala que vai lá cobrar a promissória pra ele, né? Pra ele poder morrer em paz. Aí o Ranchiro, ele narra toda essa história pro pessoal lá. O cara que tá devendo a dívida não aceita, né? Fala que isso é tudo mentira e tal. Tenta atacar o Ranchiro. Aí tem o fuzuê todo, né? E, cara, é muito legal também o jeito que essa história acaba e o jeito que ela se encerra, né? Porque o Ranchiro, ele dá toda a oportunidade pros caras resolver as coisas em paz, só que eles não fazem isso, né? Mas é muito bom toda essa narrativa que o Ranchiro vai construindo e, novamente, né? O Ranchiro aqui, ele é apenas o fio condutor da história. Ele aparece no comecinho e depois no final. Porque toda a narração a gente vê no ponto de vista dos personagens que estavam envolvidos da história, né? E, cara, é uma história incrível que tem uma mensagem muito bonita no final das contas, né? Bonita mais ou menos, né? Mas tem uma mensagem assim, importante no final dessa história. Isso que é o bom das histórias do Preço da Desonra, né? Dessa série que a gente pode colocar em si, assim. Que é o que eu tava falando. Hiroshi Hirata não escreve ela só pela ação. Ele escreve para tentar passar realmente uma mensagem, né? E, assim, cara, o final dessa história é brutal. Brutal, mas é muito, muito boa. O terceiro capítulo chama Honra. É este capítulo aqui, ó. Tô tentando não mostrar o spoiler da última página do capítulo anterior. Neste capítulo aqui, a gente começa vendo um jovenzinho numa parada, comendo, e o Ranchiro chega, né? Depois que o Ranchiro chega, os caras atacam eles com flechas e tudo mais, né? E acontece de novo, tal, e o menino que ele encontrou aqui no meio do caminho, ele decide viajar com o Ranchiro a partir disso, né? Porque ele fica com medo da estrada perigosa e tudo mais.
Eles vão seguindo viagem e ainda tem essas tentativas de vida, assim, em cima do Ranchiro, né? Tem uns caras tentando matar o Ranchiro. Desculpa, vocês estão escutando barulho aí, é os cachorros brincando com as panelas ali no fundo. Eles seguem viagem até chegar na cidade. Enquanto isso, a gente vê outra parte da história, que são dois filhos com um pai que já está no estado de idade bem avançado, com demência, né? Tudo mais, e esses dois filhos começam a falar sobre um tal de tomador de promissórias que tá vindo, que é atrás do pai deles, eles precisam fazer alguma coisa para impedir. Então você entende por que o rancheiro está sendo atacado, né? É os filhos desse cara que estão mandando o pessoal atacar o rancheiro, né? E até o rancheiro chegar na cidade, sempre tá tendo uns ataques em cima dele, né? Com umas cenas, assim, incríveis de batalha, né? Que só o Hiroshi Hirata consegue desenhar, assim, de uma forma maravilhosa. Depois que eles passam por todas essas aventuras, assim, durante o caminho, chegando na cidade, o Ranchiro, ele pergunta pro rapaz o que ele foi fazer lá. E o rapaz acaba contando pra ele, né, o que ele foi fazer. E esse menininho, ele vai lá cobrar a promissória. Porque, na verdade, quem tava indo atrás da promissória era esse rapazinho, né? Era esse menininho aqui, no lugar do pai dele. Porque o pai dele já tava doente e não conseguiria fazer isso, né? E ele chegando lá, ele mostra toda a educação, tudo que ele tem, toda a bondade e tudo mais que ele possui. E os meninos, o filho do cara, eles ficam comovidos, né? Com o jeito como o pai recebe esse menino, porque o pai acha que esse menino é o filho mais novo dele. Ele joga um shogi, que é um jogo japonês, né? E toda a forma como o menino se porta, né? Tranquilamente, em paz e tudo mais, com todo respeito, faz com que eles mostrem o tanto que eles estavam errados na forma como eles estavam pensando, de querer matar o pai e depois se matar para não ter ferida de honra e não sei o que e tudo mais, e eles resolvem pagar a promissória, né? E tudo isso com o Ranchiro, o nosso tomador de promissórias, vigiando de longe, né? Porque ele ficou curioso para ver o que aconteceria. E novamente, outra história dentro desse volume que o Ranchiro, ele é apenas o fio condutor ali, ele não é o protagonista da história, né? A história em si é o protagonista, sabe? E é muito bom, muito, muito, muito bom mesmo, sabe? E essa história aqui foi a que mais me tocou nesse volume. Eu achei incrível, principalmente por conta disso, né? Apesar de ter sido as cenas de ação do começo ali, o Hiroshi Hirata trouxe pra gente que às vezes a solução não é a violência, né? A solução poderia ter sido outra desde o começo, né? Se eles não estivessem pensando só em honra constantemente, se tivesse dado uma oportunidade para as coisas acontecerem de forma mais natural ali, que nem aconteceu no final, quando o menininho lá foi tomar a promissória, tudo teria dado certo, as pessoas que perderam a vida ali não precisariam ter perdido a vida, né? Porque, se eu não me engano, o senhor que devia a promissória lá ficou, sei lá, tipo, acho que 30 anos sem cobrar a promissória, né? Porque ele só pegou a promissória porque precisava, né? Era tipo a demanda daquela época. E assim, ele só precisou ir porque eles realmente estavam precisando do dinheiro, sabe? Então, foi 20 anos. Então, tipo assim, ele levou 20 anos pra cobrar isso aí e foi só por necessidade mesmo, sabe? Não foi por conta de ferir honra, humilhação, nem nada. Era porque eles precisavam, porque a família dele tava com necessidade e ele queria ajudar o pai dele. Foi isso. E o quarto e último capítulo aqui da história chama-se Fatos. Com essa capa aqui, ilustrada digitalmente, colorida digitalmente. E nessa aqui tem um pouco mais de protagonismo do Ranchiro, né? A gente começa com essa visão aqui de um rapaz onde ele tá... onde ele enterra a esposa e a filha, e depois ele melhora essa tumba dos filhos, e descobre que ele é um rico dono de madeireira, né? E o Ranchiro vai lá, porque ele precisa encontrar este dono para cobrar uma promissória, né? Só que ele tá viajando e ele encontra o gerente, né? E o gerente fica meio preocupado lá e tenta bolar um plano ali para se livrar do Ranchiro, né? Que no final não dá certo. Só que aí o Ranchiro consegue voltar, né, tudo mais, depois do treta.
Só que nesse meio tempo o chefe já voltou, o dono da madeireira já voltou, e o rancheiro fala por que ele tá lá, né? Aí o cara fala assim, não, tá bom, eu vou pagar, mas assim, só espera que eu só preciso fazer um negócio. Aí o negócio dele era, no caso, ele ia roubar uma grande loja ali que faz parte do governo, né? E o que ele era? Ele e esse gerente dele, eles vinham roubando essas lojas, o dinheiro dessas lojas, há muito tempo. Só que eles roubavam só uma caixa para não ter, para não chamar atenção. E por que eles estavam roubando? Era meio que um Robin Hood japonês ali da época, né? Eles roubavam para dar para os samurais ali que perderam seus trabalhos para poder manter as famílias, sabe? E eles acabam indo preso e o rancheiro também vai preso no final só pelo fato de estar na madeireira ali, né? E é muito legal o jeito que acaba, porque você vê que o rancheiro, apesar do trabalho que ele tem, a gente pode pensar, nossa, ele é, sei lá, cara sacana, né? Ou ele arranca a cabeça, ou pega o dinheiro e tal. Mas você vê que o rancheiro, ele segue um código de honra muito forte ali, né? Tanto que o jeito que ele resolve essa situação toda, envolvendo a prisão e tudo mais, é de uma forma totalmente inesperada, né? E até o que ele faz com o dinheiro que ele consegue depois no final, é inesperado que ele faz, porque ele não leva para a pessoa que foi cobrar a promissória, né? Ele acaba continuando o trabalho com que esses dois estavam fazendo, né? Ele pega todo o dinheiro que eles tinham guardado, que o gerente tinha guardado, e dá para todo mundo ali que estava precisando, e ele nem leva a cabeça do cara embora, ele leva apenas uma parte do cabelo do cara, porque ou era o dinheiro ou era a cabeça, né? Então ele levou um pedaço da cabeça ali, então a dívida estava paga, né? E, cara, quando saiu o novo Preço da Desonra, lá em 2018, eu acho, né? Se foi 2018, não vai ter nada. Se não for, eu vou colocar a data certa aqui. Eu não gostei tanto de O Preço da Desonra porque eu não sou tão chegado nesses mangás de samurai. Mas eu gostei muito desse porque tem ação, né? Tem ação, mas é mais focado nisso, nessas lições de vida e moral, assim, que eu achei bem pontuais e bem boas, assim, sabe? Principalmente o que você pega o da honra, que é o do menininho lá, que ele que foi cobrar a promissória. Pra mim é a melhor história do desse encadernado. É a do, deixa eu ver se é honra que chama mesmo. Que eu já esqueci, porque eu tá honra, exatamente, que é o capítulo 3. É a melhor história desse encadernado, o jeito que a trama vai conduzindo ali e engraçado, né? O Ranchiro, nas 3 primeiras histórias, ele é apenas o fio condutor. A gente vê muito mais o que aconteceu por trás para ver por que o Ranchiro chegou naquele ponto, do que a gente acompanhar o Ranchiro o tempo todo, sabe? Na quarta tem uma participação maior do Ranchiro, mas também tem isso. A gente vê mais o background ali, o backstory de tudo, do que realmente o Ranchiro fazendo as coisas. No primeiro volume a gente tinha muito mais da ação do Ranchiro, né? O Ranchiro derrotando um monte de gente ao mesmo tempo, não sei o que, era aquela aventurona assim, violência exacerbada. Aqui não. Aqui o Ranchiro, ele é o coadjuvante da própria história, sabe? Não sei se eu tô explicando direito. Mas foi assim, me surpreendeu, sabe? Até então, o que eu tinha gostado mais do Hiroshi Hirata tinha sido mais forte que a espada, que saiu ano passado, né? Que é sobre a personagem japonesa lá, que eu esqueci o nome dela agora. Eu sou ruim com os nomes, gente, desculpa. Era o que eu tinha gostado até agora, porque tinha mais disso também, né? Tinha mais sobre a história e crescimento dos personagens do que só a ação em si, sabe? Porque o Preço da Desonra é bastante ação, né? Bastante cena de luta ali. O Satsuma Gishiden também tem muita coisa de luta, mas também é um pouco mais histórico ali, né? Em relação aos guerreiros de Satsuma ali, o que aconteceu com eles, né? Inclusive tem bem menos ação do que você esperaria. Mas, assim, o novo Preço da Desonra virou meu favorito do Hiroshi Hirata até então, né? Vamos ver o que vai sair ano que vem do Hiroshi Hirata pelo Pipoca. Mas foi um trabalho incrível. Se a gente pega em questão de contribuição histórica para o mundo, é o primeiro encadernado completo do novo Preço da Desonra no mundo, né? Completo, com as 4 histórias, com todos os extras que eles botam aqui e tudo mais. É a primeira edição no mundo, então, assim, é de louvar o que o Pipoca tá fazendo pelo Hiroshi Hirata aqui no Brasil, né? A gente tá tendo uma coleção muito bacana, que já contém 4, 6, 7 volumes, né? 2 volumes únicos, que é o Preço da Desonra e o Novo Preço da Desonra, uma série com 3 volumes, que é o Satsuma Gishiden, e uma série com 2 volumes, que é o Mais Forte que Espada. Então é isso, gente.
Eu sei que é o segundo Pipoca e Nanquim aí na sequência no Resenhas do Azen, mas ainda vai vir mais um. O próximo vídeo vai ser o do Blueberry, que eu também vou falar sobre ele. Mas é isso. Então foi o novo Preço da Desonra por Hiroshi Hirata pela Pipoca e Nanquim. E muito obrigado. Deixe o seu joinha e comenta aqui embaixo qual que é o do Hiroshi Hirata que vocês gostam até agora, se vocês já têm todos, se já compraram todos. E também falei qual que é o seu mangá favorito, qual é o seu tipo de mangá favorito. Vamos conversar aqui nos comentários, por favor. É isso, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau e até a próxima.